Mas aqui, irmãos, e quando começamos com o programa, com o louvor Está Tudo Bem, da Kelly Bianca, eu comecei a lembrar de uma passagem que tem na palavra do Senhor, uma passagem muito conhecida, que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a gente vai encontrar a história da mulher sunamita. A mulher sunamita que ela fez um quarto, não é? Um quarto separado na sua casa, no muro da sua casa, para hospedar o profeta Eliseu. Porque ela começou a observar a vida daquele profeta. Ela começou a ver o quanto ele se dedicava à obra, o quanto ele estava ali indo e voltando, fazendo a obra do Senhor. E ela achou uma necessidade muito grande de construir um quarto para que quando o profeta estivesse ali por Sunem, ele pudesse se hospedar e descansar. Porque todos nós que fazemos a obra do Senhor, tem momento, irmãos, que nós precisamos de descanso. Precisamos parar um pouco para respirar, né? Para poder deixar tudo organizado, a mente organizada, o corpo organizado, para a gente continuar fazendo a obra. E essa mulher, ela fez um quarto, combinou com o esposo, o esposo concordou e ali fizeram um quarto para hospedar o profeta Eliseu junto com seu servo Geazi, quando ele passasse ali por Sunem. E Eliseu, sendo muito grato a Deus por este, vamos dizer, por este mimo, por este conforto de ter um quarto, para quando passasse ali por Sunem ficar hospedado, ele começou agora a ver do lado o que é que ela precisava, E aí chegou à conclusão que ela não precisava de nada, porque realmente ela vivia muito bem. Mas Eliseu orou em gratidão à hospitalidade daquela mulher e orou por ela. E pediu a Deus que Deus curasse ela da esterilidade, porque ela tinha tudo. Quando ele foi perguntar algo a ela, ela disse, não preciso de nada, eu estou bem aqui no meio dos meus, ela é bem, eu estou usando minhas palavras, eu sou bem financeiramente, porque de fato ela era, mas havia algo que ela não poderia ter, que o dinheiro dela não compraria. E ele, como profeta, ele como homem de Deus, Deus o revelou aquilo que ela precisava, lá no seu íntimo, que era a cura da sua esterilidade. E a Bíblia diz, irmãos, que ela deu luz a um filho. E olha que ela não era muito jovem, ela já estava bem idosa não, mas também já era bem de idade. E até ela disse, não engane a tua serva. Mas ela teve o filho. E passado alguns anos, do menino já crescido, o menino foi para Lida, foi trabalhar com o seu pai no campo, e lá ele sentiu uma forte dor de cabeça. E aí, irmãos, quando ele sentiu essa dor de cabeça, o pai mandou logo o filho voltar para casa. Não todos, mas é interessante, Quando o filho está com saúde, o pai está ali, leva para o campo, leva para a praia, leva para todo lugar, mas quando o menino está doente, a primeira coisa que faz, vai para o braço da mãe. Porque sabe que é a mãe que cuida melhor, E a criança sempre, o filho quer estar perto da mãe. E ali ele envia o filho para voltar para casa. E quando ele chega lá, que a mãe recebe aquela criança, a mãe vai passar a manhã toda orando com aquela criança, Só que o menino acaba morrendo no colo da sua mãe. Ele acaba morrendo. Ele chega em casa com a dor forte na cabeça, ela fica ali em oração, mas ele não resiste e morre. Agora tem algo que me chama a atenção nessa passagem. É que quando o filho da sunamita morre, ela não faz alarde. Você não vai ver a Bíblia falando que ela entra em desespero, que ela sai gritando, porque, irmãos, às vezes é o normal do ser humano, Enquanto tem vida, está ali orando, está ali clamando, mas quando diz não tem mais jeito, acabou, que alguém cai em si, diz, e agora? Perdemos de vez, a pessoa entra em desespero, a pessoa grita, tem pessoas que grita, tem pessoas que desmaia, Tem pessoas que choram muito. Eu lembrei agora que eu ainda muito pequena, quando a minha bisavó faleceu, a família muito grande, de muitos primos, de muitos netos que a minha bisavó tinha, e a gente morava num bairro onde quase todos os filhos da minha bisavó moravam nesse bairro. E quando ela
a minha avó na época, não é? Mora em casa, dando os últimos suspiros. Aí chamou o padre para fazer a extremaunção. Daqui a pouco, quando o padre sai do quarto, poucos minutos já foi a notícia que ela tinha falecido. E quando a notícia se espalhou, irmão, mas foi um desespero muito grande. Era a neta desmaiando para um lado, era neto desmaiando para o outro, era bisneto chorando, era filho chorando. Aquele escândalo, não é? Que alguém faz quando um parente parte, não é? E acontece o pior. E ela está com seu único filho. Um filho que ela não poderia ter. E agora ela está com seu único filho nos seus braços, morto. Ela poderia fazer alarde, ela poderia mandar dizer ao esposo que estava no campo trabalhando, ela poderia contar para os vizinhos, para os parentes próximos, mas ela não contou. Ela não saiu fazendo escândalo. O que foi que aquela mulher fez? Ela deitou o menino lá na cama, no quarto de Eliseu, e foi se encontrar com ele. Ela pega o menino, deixa lá na cama aonde ela preparou o quarto de Eliseu e vai se encontrar com Eliseu. Eliseu estava lá no alto do Monte Carmelo e de longe ele viu a sunamita se aproximando. E aí ele chamou o seu servo Geazi e disse para ele: vai se encontrar com a sunamita e pergunta para ela se vai tudo bem contigo, se vai bem tudo com teu marido, se vai bem com teu filho. E ele foi e fez as perguntas. E sabe o que ela responde? Está tudo bem. Vai tudo bem contigo? Tudo bem. Vai tudo bem com teu marido? Tudo bem. Vai tudo bem com teu filho? Ela disse tudo bem. Como é que pode aquela mulher dizer que estava tudo bem se o seu filho estava morto em sua casa? Por que ela não disse tudo bem nada? Tá, é tudo mal. Meu filho morreu. Está morto, deitado lá na cama do profeta. Mas ela disse tudo bem. Quando ela chegou diante do profeta, a Bíblia vai dizer que ela se prostra aos seus pés, se ajoelha diante do homem de Deus, e diante do homem de Deus agora ela conta o seu drama. E sabe o que é que eu aprendo aqui com a sunamita? E quero compartilhar com você, talvez você já entendeu, mas eu preciso compartilhar, é que eu e você não devemos sair contando os nossos problemas para todo mundo. Não devemos, ainda que a luta esteja renhida, a luta esteja travada, a peleja esteja renhida, não devemos sair contando os nossos problemas para todo mundo. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir o que você tem a contar, nem todo mundo tem estrutura, nem todo mundo tem sabedoria para poder lhe orientar, porque quando você vai contar o seu problema para alguém, o seu objetivo é que alguém lhe aconselhe, é que alguém traga a solução para você, e nem todo mundo tem essa solução, porque a solução só vem do Senhor. E nem todo mundo está na mesma direção que a sua. Nem todo mundo está na mesma vontade do Senhor. Então, irmãos, tem conselhos que vai vir para a tua vida que não vão edificar a tua vida. Pior, vai complicar ainda mais a tua vida. Então você não deve sair contando. E olhe que quem veio falar com ela não era qualquer um. Era o auxiliar de Eliseu. Aonde Eliseu estava, o seu auxiliar estava com ele. Mas mesmo assim, ela disse, eu não vou contar para ele. Não foi através de Geazi que a minha bênção veio. Foi através de Eliseu, que Deus usou Eliseu para profetizar sobre a minha vida. Então vai ser a ele que eu vou contar. Sabe? Infelizmente, irmãos, existem pessoas que estão passando por lutas, estão passando por adversidades, aí sai contando para os vizinhos, sai contando para os parentes, conta para os colegas de escola, conta para os colegas de trabalho, aí conta suas lutas para homens e mulheres de Deus que podem te ajudar em oração e ao mesmo tempo tem uns que nem podem, irmãos. Sabe? E aí quando você pensa que não, tua vida está de um lado ao outro. Tua vida está do lado ao outro. Conte suas lutas para quem de fato Deus direcionar para você contar. Existem pessoas específicas que o Senhor revela a você e diz assim, a esta pessoa você pode falar. Porque ela vai te ajudar em oração, ela não vai poder trazer, ela não vai poder trazer a solução para o seu problema, mas ela pode lhe ajudar em oração.
E melhor ainda, conte as suas lutas para Jesus, porque é Ele que tem a solução. Porque é Ele que tem a solução. Mas ninguém, irmãos. É Ele. Conta para Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, aí confia no Senhor. Não se desanimes com a tua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. É um corinho que tem. E outra coisa, você só deve se ajoelhar somente diante daquele que pode resolver os teus problemas. E eu estou falando para você saber quem é Jesus de Nazaré. Sabe o que foi que Paulo disse? Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não estava dizendo, por esta causa me ponho de joelho diante do amigo, diante do parente, diante da profetisa da igreja, diante do pastor da igreja, Não, ele disse, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Ele não disse, vou me pôr de joelho diante do advogado, diante do juiz, diante do promotor, eu não vou me pôr de joelho diante do médico, eu não vou me pôr de joelho, Jesus amado, o Senhor está falando. Aí a Bíblia diz, irmãos, resumindo aqui, essa história tão bela que nos traz lições. Eliseu, ele foi até a casa da sunamita. Sabe por quê? Porque antes disso, ele enviou o Geazi, pegou o seu bordão, e dá para Geazi, manda Geazi ir lá e fazer algumas coisas no menino. Geazi foi e nada aconteceu. Por quê? Porque o bordão estava na mão errada. Bordão na mão errada não faz milagre. Bordão na mão errada não faz milagre. Irmãos, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Tenha muita cautela quando você for falar daqueles que Deus usa como instrumento para a obra dele. Existem pessoas específicas que o Senhor determinou que seja instrumento na mão dele, independente de como esteja a vida dele, porque quem mais conhece a vida de quem Deus escolheu é o próprio Deus. Mas Deus escolheu especificamente para que ele fosse usado, instrumento de Deus na sua mão, para fazer milagre. Então observe, Geazi andava com Eliseu, mas o bordão, viu? O bordão não fez efeito na mão de Geazi. O bordão só fez efeito na mão de Eliseu. Tá dando para entender? Então, irmãos, tem coisas que só vai fazer efeito na mão certa. Não adianta você querer fazer. Eu vi fulano fazendo, eu vou fazer também. A irmã faz desse jeito, eu vou fazer também. Não, irmãos. Não adianta. Você vai ter que se utilizar daquilo que Deus colocou nas tuas mãos e não daquilo que Deus colocou na mão do seu irmão. O que Deus fez na vida do seu irmão, foi na vida do seu irmão. Entende? Aí Geazi vai, chega lá, faz tudo conforme Eliseu orientou, mas nada aconteceu, porque o bordão estava na mão errada, irmãos. Aí ele volta. Aí quando ele volta, Eliseu agora decide ir com ela. Aí Eliseu vai até a casa da sunamita. Ele entra no quarto, aonde a criança está. A Bíblia diz que ele orou a Deus, teve os seus mistérios lá, deitou-se sobre o menino, colocou mão com mão, nariz com nariz, olho com olho, para a sociedade ou para alguns, isso é loucura. Porque os mistérios de Deus, irmãos, nem todo mundo tem o discernimento em saber que Deus está fazendo. Observe que hoje, irmãos, eu acho interessante, cada um tem seu jeito de trabalhar, a sua maneira, não é? Em alguns momentos, quem me acompanha e já viu muitas vezes na igreja acontecer, Deus se utiliza da minha vida para fazer determinadas coisas que, se um ser humano lá fora olhar, vai dizer, isso é loucura. Isso é loucura da cabeça dessa mulher. Essa mulher está louca. E eu já percebi que algumas vezes que eu permito, não é? Porque a Bíblia diz que o espírito é sujeito ao profeta. Então, às vezes, a gente se segura um pouquinho, mas tem hora que a gente não aguenta se segurar. E, às vezes, eu entro nos mistérios de Deus ali na congregação e o povo que está na mídia não consegue filmar. Eu acho interessante. Né? E um desses que fazem parte da mídia é meu filho. Então, quando ele tenta, ele diz que não consegue.
E aí eu entendo, sabe por quê? Porque as coisas de Deus, os mistérios de Deus é para aquele momento, para quem está ali, não é para quem está fora, acompanhar, não, é para quem está ali, para quem Deus permitiu chegar no momento e ver. E tem coisas que Deus nem permite, Deus faz aquela separação como fez na casa de Jairo. Quando ele chegou na casa de Jairo, estava um alvoroço, tinha muita gente, ele saiu botando ordem, tira todo mundo da casa. Ele sempre andava com seus 12 discípulos, mas quando entrou, só entrou 3 com ele. Entrou o pai, a mãe, ele e mais 3 discípulos. Não entrou todos os discípulos. Não poderia ter entrado os 12. Os 12 não estavam acompanhando o Senhor. Porém, na hora, ele só deixou entrar 3. Então tem momento que é assim. São poucos que vão ver o que Deus está fazendo. Os mistérios de Deus. Foi o que aconteceu aqui com Eliseu. Eliseu entra no quarto, coloca o menino, deita sobre o menino. Você vai ler a história depois e vai ver. Um mistério ali. Ali não tinha vizinho olhando, não tinha parente olhando, não tinha ninguém do campo olhando. O mistério estava ali dentro do quarto, com o profeta, com a criança e a mãe do menino. E o seu servo Geazi também, para que ele entendesse que o bordão de Eliseu não faria efeito na vida dele. Ele que tinha que cavar o seu poço também, para ter intimidade, para Deus usar a ele naquilo que lhe apraz. E se você for ler mais na frente, você vai entender que Geazi lá na frente faz coisas erradas. Fica até leproso. Aí a gente entende porque que o bordão de Eliseu não fez efeito na mão de Geazi. Jesus amado, que palavra. Me ajude nessa hora. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quando Eliseu orou a Deus, o menino voltou a ter vida. E ele pega o menino e entrega o menino à sua mãe. E é assim, meu amado, minha amada. Por estas causas devemos nos pôr de joelho. Se ponha de joelho pelos seus filhos. Se ponha de joelho pela sua família. Se ponha de joelho pela sua cidade. Se ponha de joelho pela sua nação. Porque quando você ora, o Senhor restaura. Não cesse de clamar a Ele de dia e de noite pelos teus. E o Senhor fará a obra. Quem vai fazer a obra é o Senhor. Mas precisa ter alguém de joelho orando. Precisa alguém dizer, por esta causa eu vou me pôr de joelho. Por esta causa eu vou me pôr de joelho pelos meus filhos. Por esta causa eu vou me pôr de joelho pela minha família. E não precisa ninguém saber que você está orando. Não precisa, irmãos. Você lembre-se que você só é um instrumento. Até para orar você é instrumento. Mas tem pessoas que fazem questão de tocar trombeta. Eu estou orando. Parece até que quer reconhecimento, que quer recompensa. A tua recompensa vem do Senhor. O reconhecimento vem de Deus. E vou lhe dizer. O reconhecimento é de Deus dizer assim, estou me agradando, meu filho. Estou me agradando, minha filha, porque eu levantei você para clamar. Eu levantei você como intercessor, intercessora. Você está fazendo a sua parte. Aí vem o reconhecimento de Deus, Ele te dá mais unção, Ele te enche mais da graça, te dá mais sabedoria, te dá mais entendimento. Aleluia! Para você fazer a obra, porque a obra não faz de todo jeito, irmãos. Se não é Deus te orientando, se não é Deus fazendo. Mesmo a pastora, mas a gente não é perfeito. Claro que não. Quem é perfeito aqui? Quem aqui não tem pecado? Todos os dias, as primeiras horas do dia, o primeiro minuto do dia até o último minuto do dia. Analise se você não pecou. Se você não pecou, irmãos, tem alguma coisa errada. Que é isso, pastora? Só quer me chamar de pecadora? Não. É porque a palavra diz que nós somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro, irmãos. Todos os dias é a palavra que diz que nós erramos, nós pecamos, entramos em transgressões. Não tem mais nenhum mais santo do que o outro. Nós estamos buscando ser santo como o nosso Jesus é. Como recomenda a palavra. Ser santo como ele é. Ser imitadores de Paulo, como assim ele é imitador de Cristo. Imita Paulo assim como Paulo imita Cristo. Mas Paulo também tem seus defeitos. Mas está imitando a Cristo. Está dando para entender? Você tem noção que você é só instrumento? Ser escolhida do Senhor para fazer a obra. Isso não quer dizer que há perfeição em você. Não há perfeição em você. Você está vendo Moisés? Pense no líder abençoado.
não é? O Senhor disse que Moisés era manso. Tornou-se um homem muito manso. Olha que lá no início da história de Moisés ele não era manso, não. Mas ele se tornou um homem manso. Mas Moisés tinha suas partes também. A gente vai falar de Abraão, o pai da fé. Mas também teve suas partes. Você vai ver Abraão tomando atalho quando o Senhor não mandou ele tomar atalho. Você vai ver Abraão mentindo com relação à sua esposa lá no Egito, com medo para não ser morto. Ele disse que ela é sua irmã. Na verdade, ela era meia-irmã dele. Foi uma meia mentira, vamos dizer assim, mas houve a mentira, mas ele falou. Mas nem por isso deixou Deus de se utilizar dele como pai de nação. E aí a gente pode citar muitos e muitos e muitos aí que Deus usou como instrumento na terra para fazer a sua obra. Então, se ponha de joelho, tá? Porque quando você ora, o Senhor restaura. Não cesse de clamar. Faça como a mulher sunamita. Ela se pôs de joelho pela vida do filho. O filho estava morto. Clamou a manhã toda. Quando chegou meio-dia, o menino morreu, ela disse, pronto, agora eu vou ter que me posicionar. Agora eu vou ter que tomar uma atitude, e a atitude dela louvável. Não fez escândalo, não saiu falando para A, para B, para C, fechou a boca e foi em busca de quem poderia lhe orientar para que aquele milagre acontecesse na vida dela. Então, que Deus abençoe sua vida. Daqui a pouco a gente vai estar orando. Mas onde é que está a tua fé na manhã de hoje? Onde está a sua fé?